A história do homem que te dá segurança começa em Linhares, norte do Espírito Santo. Foi aqui que, em 17 de maio de 1971, nasceu o filho da saudosa Dona Neuza e do seu Vavá. Só que ele acabou registrado em Vitória. Como é que foi essa história, coronel? Realmente, Marcelo, eu acabei sendo registrado em Vitória. O interessante de se falar é que normalmente ninguém pega lá o seu registro para ficar verificando, né, detalhes. E depois de passado, assim, eu acredito eu que 10, 11 anos, né, fui buscar ali a minha certidão, até para a questão os jogos, né, que íamos fazer. E aí fui ler e tive a surpresa, né, que fui registrado em Vitória. E aí fui perguntar ao meu pai, minha mãe. E nesse caso, o que acontecia? Aquele momento era um momento assim, sempre de muitas dificuldades, né? As pessoas tinham muitas dificuldades, não era como hoje em dia. Então não teve condição de ser feito esse registro aqui e foi feito o registro lá em Vitória. E como é que é ser linharense, ter um coração linharense, coronel Rispe? Apesar de ser registrado em Vitória, eu sou linharense. O meu coração ele está aqui, ele é daqui. E eu me sinto muito feliz, porque aonde eu vou eu encontro aí amigos, né? As pessoas que cresceram, que fizeram parte da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude. Apesar de que, com essa questão de esporte, né, nós praticávamos muito esporte. Eu falo nós como todos, principalmente ali da região do BNH, éramos adversários do pessoal do centro, né? Tinha toda essa questão. Então nós também conseguimos ter vários amigos. O esporte nos possibilitou termos vários amigos em Vitória, nos outros municípios do nosso estado, até fora do estado do Espírito Santo. Mas a essência total é de ser linharense, é de estar aqui. É um belo berço. É um belo berço, me sinto satisfeito e fico muito feliz em defender a nossa cidade. Estamos no bairro Nossa Senhora da Conceição. Foi em uma das casas aqui da Avenida Guerino Gilberti que o coronel Risper morou com a família. Só que por conta das consequências da enchente de 1979 em Linhares, ele e os parentes tiveram que se mudar para o bairro Lagoa do Meio. Foi isso, não é, coronel? Foi isso. Eu me recordo de uma infância muito boa, onde nós tínhamos aí, eu e todos os amigos que aqui na nossa cidade eram várias crianças que se reuniam aqui para soltar pipa, jogar bolinha de gude, né? E nós tínhamos assim uma tranquilidade e uma felicidade muito grande poder usufruir daquele espaço que tinha aqui nessas ruas, né? E essa avenida aqui, Guerino Gilberti, era bem diferente, não era, coronel? Era bem diferente, espaçosa, não tinha esse canteiro, né? Não tinha asfalto. E aí a parte toda de saneamento também era um problema naquele período. Mas assim, a nossa infância como criança, eu acredito que porque nós crianças enxergamos a vida, né, de uma forma diferente, uma forma em que a alegria faz parte o tempo todo do nosso dia. Estamos falando em 1979, um tempo bem diferente do que o atual. Na época, você e as crianças brincavam aqui. Como é que foi deixar os amiguinhos aqui na época? Nós mudamos, minha família como um todo, após aquela enchente, né? Ao acordar, eu lembro que eu estava dormindo e quando acordei que fui colocar os pés no chão, coloquei os pés dentro d'água, né? Então é uma situação muito assim, é ruim pra gente. Como criança a gente não sente tanto, né? Mas as questões das imagens ficam marcadas na vida da gente. As coisas boiando dentro de casa, né? Isso foi muito estranho para mim. E aí mudamos ali para a Lagoa do Meio. O senhor lembra perfeitamente dessas cenas da enchente, inundação, pessoas tristes perdendo tudo que tinham aqui nessa região? Sim, eu posso falar assim de cadeira, como é a solidariedade. Eu me recordo assim, de algumas pessoas que foram marcantes na minha vida e ficaram assim, desde aquela infância. Nosso vizinho ali, por exemplo, a Maria, o seu Joaquim, né? O Tenente Henrique, que ainda moram, esses dois que citei aqui também moram, foram famílias que fizeram parte e marcaram também pela importância que foram na minha vida, né, como criança, na minha formação. Mas também nós ficamos uns dias num barracão que tinha ao lado da casa do Tenente Henrique, que nos acolheu de forma assim, não posso, até difícil de encontrar uma palavra para poder falar.
em Tenente Henrique e a Marinalva. E curioso é saber que tão novo, né, com 7, 8 anos de idade, o senhor já tinha percepção da importância da solidariedade. É porque eu senti, na verdade eu senti essa importância na pele, podemos falar assim, entendeu? E quando nós fomos levados ali, eu e a família inteira para o lado e fomos tratados, né, ali naquele barracão que ficava ao lado da casa do Tenente Henrique, e fomos tratados de uma forma muito acolhedora, com muito carinho. Na Lagoa do Meio também não foi diferente. Na Lagoa do Meio iniciamos um bairro, né? Não tinha nem calçamento naquela época. E assim, a criação foi muito boa por causa disso. A interação que nós tínhamos ali foi muito boa por causa disso. Isso cria laços de amizade e que nós temos hoje, até hoje, né? E foi criado ao longo da nossa vida como um todo. Amizades criadas na infância que se eternizam. Se eternizam. Hoje, quando nós nos encontramos, nós lembramos de algumas coisas, né? De algumas coisas que aconteciam na nossa infância e que ficam marcadas assim por sorrisos, né? Gargalhadas. Isso é muito legal. Tá tudo guardado no coração. Ficou tudo guardado e é algo que nós levamos e vamos levar para o resto da nossa vida. Até a antiga 5ª série do 1º grau, o Coronel Risper estudou em escolas públicas da rede estadual de ensino. Entre elas, o Polivalente de Linhares 1, o Poli 1 aqui no BNH. Coronel, o que aconteceu no ano de 1983 com o senhor aqui no Poli 1? Você decidiu uma mudança, fazer um bolsão? Como é que foi? A gente tinha um sonho, na verdade. Vou fazer apenas uma interjeição. A gente tinha um sonho. E, na verdade, meus irmãos mais velhos estudaram no Polivalente de Linhares 1. E eu imaginava, eu pequeno, eu imaginava assim, eu também quero estudar naquela escola, né? E aí, na 5ª série, eu vim pra cá. E ao final de 83, pensando assim, a minha herança é o ensino. A herança que meu pai, desde pequeno eu já pensava dessa forma. A herança que meu pai pode me dar é o ensino. E pensei em fazer o bolsão lá do CEISC, Centro de Ensino Integrado Sagrado Coração. Que fez história, né? Fez história. Nos jogos nós tínhamos aí o CEISC, né? E então eu acertei 70% do bolsão. E recordo ainda, Marcelo, que mesmo pagando 30% somente da mensalidade, ainda meus pais tinham muita dificuldade em arcar ali com aquelas mensalidades. Mas foi uma educação de qualidade, né? Começou ali, você conseguiu aprimorar ainda mais a educação que já recebia na rede pública. Lógico, o foco que tinha era justamente estudar cada vez mais e assim me preparar um pouco melhor para o futuro. Porque, como eu falei, a gente sempre teve muita dificuldade. Muito esforço os nossos pais, né, nos mantinham da melhor forma possível, né, da forma que eles conseguiam nos atender. E do CEISC que depois foi Cristo Rei, outra escola de ponta em Linhares, também da rede particular. E em 87, né, em 1987, eu fui para o Cristo Rei, recebi o convite também, já fui ser bolsista, né? Fui ser bolsista. 100%, né? Sem 100%, pagar nada. 100%. Na verdade, eu estudei no CEISC, pagando os 30%, apenas na 6ª série. Na 7ª, 8ª, antiga 6ª série, né? Hoje, 7º ano, né? Então, no 7º ano, 8º, 9º, eu estudei com bolsa, por meio de bolsa. Isso também por outro mérito, né? Também pelo esporte que vamos falar daqui a pouco. Isso pelo esporte, que nos garantiu, né? Garantiu ali podermos estudar. Né? Eu pude estudar assim, de forma, vou falar, sem pagar, ou seja, sem dar já ajudando dentro de casa, né? Não com dinheiro, mas assim, deixando de ter uma despesa, ou dar uma despesa maior para os meus pais. O Coronel Risper conciliava as aulas no Poli 1 com as oficinas de vôlei, basquete, handebol, futebol de salão e outras atividades que eram oferecidas bem ao lado, aqui no Ginásio de Esportes Manuel Salustiano de Souza. Coronel, como é que eram essas atividades? Como é que essas atividades mexiam com o dia a dia do senhor naquela época? Mexia muito, porque eu lembro que dentro da escola, nós chegávamos na escola já marcando o horário para poder sair, almoçar correndo e vir para cá, né? A ideia era vir para o ginásio de esportes. E aí o professor falava o seguinte, para você ser um bom atleta, você tem que ser bom na escola. Ou seja, às vezes ele mudava também algumas coisas, falava o seguinte, e era a maior verdade. Depois nós entendemos isso. Falava assim, vocês são muito inteligentes. Como vocês são bons esportistas, vocês são bons na escola.
E aí colocava isso na cabeça da gente. Mas lembra-se, nesse momento ainda eram as oficinas, né? Era o início de tudo. E você já se destacava, né? Inclusive entre os professores, vários professores queridos aí. Eu posso falar assim de vários, né? De vários. Mas assim, me perdoem os demais, mas eu vou falar em nome de todos. Vou falar da professora, a tia Ana, Ana Maria, no voleibol, o saudoso professor Heleno. Quando eu vou falar assim, não foi somente da minha geração, o professor Heleno marcou gerações acima de mim, né? Gerações mais velhas. Era uma pessoa formidável. Vou falar aqui, professora Gleides, a Deise, né? E outros mais, outros tantos que nós tínhamos aí que faziam parte do nosso dia a dia. Professor Chico, né? Aquelas brigas que ele dava com a gente. E o esporte te ensinou, além de uma atividade esportiva, muito mais, Coronel? Como é que foi a sua relação com o esporte? Houve algum aprendizado para a sua vida? O aprendizado, ele em todo momento, desde a hora que nós chegamos, ou que se chega, ou que o aluno chega no ginásio de esporte, chega na rua, às vezes para que a gente possa poder fazer o treinamento, né? Dependendo do campo, né? Dependendo do local, da forma que a gente chega. Porque a forma que você entra para a oficina, isso já era um ensinamento. E o professor, a cada momento, ele vinha passando determinadas coisas. E o aprendizado via, às vezes, naturalmente, porque você aprende a compartilhar aquilo que você aprende também no dia a dia. Naquele momento da oficina, você aprende ajudando, às vezes, aquele criança que tem mais dificuldade ou maior dificuldade, ajudando o próprio professor para que ele possa executar ali o treinamento da melhor forma, com qualidade. Você aprende a respeitar um outro, as individualidades, isso é mais importante. As diferenças que existem de cada um, porque o que acontece hoje no dia a dia, essa violência, é que as pessoas acabam não se suportando, elas não respeitam, acham que tudo que tem em volta gira em torno dela, é para ela, é o meu. Então isso dentro das oficinas, iniciou-se os treinamentos, iniciou-se esse aprendizado para nós. Eu falo para nós porque eram todos, né, ali que faziam parte, que vivenciavam aquilo. Falar nessa coletividade, como é que é? Qual a sensação de o senhor estar aqui nessa quadra, onde o senhor disputou muitas competições, pelo Poli 1, pelo CEISC, pelo Cristo Rei, disputou basquete, voleibol, handebol, futebol de salão, como é que é? Como é que fica o coração do Risperi atleta, do Risperi 40, 30 anos atrás, como é que fica, pensando nesse passado? Primeiro é com muita alegria, né, de poder voltar, e também a questão do saudosismo, né, que quando entramos na quadra, vem à tona, parece que o barulho da torcida vem, né? Era tudo lotado, né? Tudo lotado. A gente criou, assim, uma amizade muito grande com todos que viam até aqui. E às vezes, interessante que as pessoas não acreditavam. Se a gente perdesse, eles não acreditavam que a gente havia perdido, dada a confiança que eles tinham nos times que a gente jogava. E são amizades que ficaram pra vida. Ficaram. O importante falar é o seguinte, Marcelo, é que as pessoas que cresceram conosco, esses eram muito próximos. Existem aqueles que às vezes a gente não conviveu muito bem, mas eram adversários naquele momento, de outros municípios, até de outros estados. Mas assim, quando nós nos encontramos em algum determinado momento, aquele respeito é muito grande, tanto da gente para com eles e vice-versa. E aí, o que acontece? Esse respeito nos traz assim uma questão de você tratar bem, de você às vezes estar em outro local, fora da sua cidade, e a pessoa te receber bem, né? Receber bem. Isso é muito interessante. Você vem à tona aquilo tudo que a gente aprendeu lá na oficina, em você às vezes ceder um pouco daquilo que é seu para o companheiro, para que todo mundo viva bem. A propósito, você quase foi parar no Bangu, foi jogar no Bangu, no Rio de Janeiro, Coronel. Como é que foi isso? Foi uma pequena passagem, uma passagem rápida. Toda criança, adolescente tinha o sonho de ser jogador de futebol, né? Ainda hoje tem, né? Mas também nós temos alguns atletas aqui que jogam na seleção brasileira de handebol e aí foram campeões, multicampeões. Mas a minha passagem foi muito rápida, né? Eu tinha uma saúde que não era muito assim, apesar de ser desportista, mas a minha saúde ela era um pouco debilitada no sentido de uma alergia muito forte que tinha e às vezes quando era cometido ela me derrubava e eu precisei de um tratamento um pouquinho melhor e naquele momento foi interrompido, né, aquele sonho,
Mas assim, eu acredito que se tivesse continuado, eu teria uma grande chance de permanecer aí jogador de futebol. Mas ainda hoje o senhor é um típico chamado, perdoe pela expressão, peladeiro, né? Fim de semana então nem se fala. Ah, quando reúne a turma toda, não tem jeito, né? Tem que jogar aquele futebol. E querendo ou não, depois que voltei para Linhares, assim, para trabalhar, que às vezes a gente sai para estudar, retorna, vai trabalhar, retorna. Eu sempre participei do time de futsal aqui, joguei estadual até os 35, 37 anos de futsal. Aí handball também. E o futebol, que não tem jeito, né? O amador tá aí, todo mundo gosta do lazer em si. E hoje, agora sou super veterano, né? 50. Esporte precisa de apoio, né, Coronel Risper? O apoio para todas as... Vou colocar os níveis, tanto no lazer, eu coloco como amador, até o alto rendimento. Precisa de muito apoio. Eu posso falar um pouco mais. Quando o esporte ele é encorpado, vou colocar assim, no município, outros setores crescem também. Pode ser o turismo, pode ser o setor econômico, pode ser o setor, vou colocar assim, o profissional, né, o jornalista, o marketing. Você envolve uma cadeia produtiva, envolve muitos setores. O profissional de educação física, o psicólogo, o médico. Então você envolve tudo. E se for para o alto rendimento, isso gera, a economia gera, ela cresce ali, no entorno daquela situação. Por isso que é muito importante.